Olá, boa tarde. Vamos dar sequência novamente nos vídeos A Bíblia Como Ela É. E hoje nós vamos tratar de um assunto bíblico, é claro, nós que não somos ateus, nós acreditamos sim. A Torre de Babel. Naquela época se falava uma língua só. Aí eles resolveram o seguinte, né? Os caras ali pensaram, porra, Deus fica lá em cima, os anjos, os deuses, sei lá. E a gente aqui embaixo fica meio que excluído, né, cara? Que tal a gente fazer uma torre e subir lá pra cima também, né? Chega lá e vê qual que é, né? Deus tá lá, vê o que Deus tá fazendo, dá uma olhada. E o cara, porra, é mesmo, vamos. Aí resolveram e foram fazer essa torre, né? E construir pra chegar até os céus. E Deus pensou assim, vou lá ver o que esses caras estão pensando. Se eu deixar muito à vontade lá, os caras vão aprontar. E chegou, desceu, né? Depois eu vou ler isso pra você. Aí desceu até uma altura lá e viu os caras fazendo a torre, né? Aí ele ficou preocupado, falando, porra, imagina se esses caras chegam aqui no céu e encontram nós aqui, porque dá a entender ali que tinha mais deuses ali na jogada, sabe? Aí Deus pegou, resolveu, desceu lá e pensou, já sei. Aí misturou as línguas, sabe? Deu várias línguas pra eles, aí cada um começou a falar numa língua diferente. Aí se desentenderam ali e acabaram não construindo a torre. Vamos ler essa história, vamos ler aqui porque fica melhor. Vamos lá. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Ou seja, o Senhor desceu para ver. Nesse dia ele estava meio onipotente, né, e onisciente, porque normalmente o Senhor vê tudo de onde ele está, mas esse dia ele resolveu descer para ver. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Ou seja, Deus ficou preocupado, em breve eles vão chegar mesmo aqui no céu, né? E Deus acreditou que eles iam chegar no céu, sabe? Vamos fazer aqui uma pequena reflexão aqui. A cada 1000 pés a temperatura decresce 2 graus. A 20 mil pés, 25 mil pés, uma pessoa sem uma máscara de oxigênio, ele tem uma consciência útil de 15 segundos. De 15 a 20 segundos ele se apaga. Mas mesmo, só que naquela época, né, Deus não tinha como saber disso, né? Então Deus achou, mas vai chegar aqui no céu. E aí foi lá e resolveu confundir as línguas. Vamos ler mais aqui. Venham, desçamos, isso é Deus chamando, né? Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Ou seja, Deus chamou os outros. Será que eram os outros deuses? Os outros... Tudo bem, cara, eu acredito. Se você não quiser acreditar, eu acredito porque está na Bíblia. Porque nós que não somos ateus, nós acreditamos e pronto. Não tem que ficar questionando. Leia, acredita e pronto. Mas ele chamou os outros lá, não sei se era Deus, não interessa se eram outros deuses, se era anjos, se era o que caramba que era. Mas o importante é que ele chamou e confundiram a língua dos caras, os caras desistiram de fazer. Pô, senão os caras teriam chegado. Eu acredito que naquela época teria chegado, né? Aí assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Está ali em Gênesis capítulo 11, versículo do 1 ao 9, eu li aqui para vocês. E por falar em línguas, vamos falar outra parte que também tem a ver com língua. Você já deve ter ouvido os gritos nas igrejas, o pessoal falando em línguas, que é o dom da língua. Tem alguém que tem o dom da língua, mas em outro sentido. Eu conheço gente que tem o dom da língua, nossa senhora. Então essas pessoas falam línguas, diz que recebe o espírito lá e tal, e começa a gritar, só que uma língua que ninguém entende. Vamos entender melhor, eu vou ler aqui. 1 Coríntios 14, 6. Isso é Paulo dizendo, para nós que acreditamos na Bíblia, temos que achar ali a parte mais acreditável, né? Então eu acredito mais nessa aqui. Isso foi Paulo dizendo, Paulo que era Saulo também.
Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vocês não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou de doutrina, se pois toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de estarem indutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não probais o falar em outras línguas. Ou seja, Paulo aconselhou os caras a não falar em outra língua. Por exemplo, eu sou brasileiro, mas falo português. Se eu chegar para profetizar lá no Japão e falar assim: oi, cara, japonês, vamos lá, senta aí que nós vamos... Aí, porra, ele não vai entender nada. E mesma coisa, se um americano, por exemplo, chegar aqui para profetizar para mim e falar, eu vou falar aqui em inglês, né, para você ver que eu entendo também essa porra, mas vou fingir que não entendo. Aí o cara chegar e falar, well, the books on the table, tal de Jesus, quer dizer, Jesus, né? Porra, vai resolver o quê? Porque eu não entendo inglês, então não adianta. E Paulo quis dizer isso, que não adianta você falar em outras línguas. Bom, mas vocês já perceberam que isso que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com aquela língua que se fala nas igrejas, que o pessoal começa... Eu estava vendo aqui na internet, alguém até andou postando aqui algumas coisas, chega a ser engraçado. Alabrachulha, senta, ripa, naranha, siri anda na praia, calabrum, alabruxaria, chamagram. Tá, você entendeu? Não, eu também não. É o que eles falam. E normalmente se repete a mesma coisa. E fica ali. E ninguém entende nada. Nem eles, inclusive. E nem Deus. Porque para Deus não é melhor falar na nossa língua? Para ele? Por que falar na outra língua? E uma língua que não existe. Porque não existe aquela língua ali. Aquilo está escrito, mas que não existe. Nós sabemos que não. Ou seja, há uma controvérsia em termos dessa língua, porque a Bíblia não é clara sobre esse dom da língua. Então, há interpretações diferentes. Então nós que acreditamos na Bíblia temos que procurar aquelas interpretações ali. Você já imaginou Jesus, por exemplo, Jesus, Paulo, pregando igual o que você vê nessas igrejas hoje? Imagina Jesus entrar numa igreja pulando numa perna só e gritando, eixa, calabraço. Gente, pelo que a gente pode ver, naquela época pregava, o pessoal conversava e tal, estava mais centralizado no segmento ali. Mas hoje em dia isso aí avacalhou tudo, cara. Você entra na igreja, o pessoal tá... Você imagina assim a cena, Jesus chega, sabe, aqueles apóstolos, entra numa igreja, hoje, chega ali eu não vou citar nome aqui, que eu não quero fazer propaganda também das igrejas, mas chega ali numa igreja daquela grandona que tem aqui hoje, tem umas imensas. Aí tá aquele monte de torneira e cada um distribui um copo. Copo não, caneca, uma jarra para cada um. E aí ele vai e transforma tudo que era água da torneira, tudo em vinho. Aí isso é uma meia hora antes de começar o culto. E ele também vai e começa a chapar. Imagina a situação. E daí a pouco entra lá tudo e começa um segurando na mão do outro e sai pulando. Você imagina a situação, cara? Você imagina o fuzuê que ia virar? Imaginou? Não precisa nem imaginar, vai na frente de uma igreja que você vê. A diferença aqui tá, Jesus, Paulo, é só essa. Mas porque você entrar numa igreja dessa, você vê. Eu não tô criticando não, porque se tá na Bíblia tem que ser. Porque nós acreditamos que tem que ser. Se tá na Bíblia, para nós que não somos ateus, acreditamos. Então tem que fazer isso mesmo, chegar lá e pular e gritar. Fala a língua que quiser, cara, ali a boca é sua, né? Gente, esse foi mais um vídeo da série A Bíblia Como Ela É. Espero que gostem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, vai ficar alguns outros vídeos, tal. Tem um site do Chegado aí, chama-se Super Futuro 2000. Eu estou divulgando aqui que ele divulga meus vídeos também. Ô Edgar Francelino, ó meus vídeos, divulga aí, cara. Beleza? Abração, abraço para todo mundo. Fiquem por aí.